Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre educação olímpica. Você pode participar aqui conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Maria Alice, toda essa questão, times, mas tudo isso tem que ter, como você disse, tem consistência, né? Vocês têm o suporte aí de uma grande educadora também, que tem esse ideal também de se trabalhar os valores olímpicos, que é a Kátia Rubio. Sim, a Kátia é uma grande pesquisadora do assunto, eu diria que é a maior do país, assim, né? Está na ponta de publicação, enfim, de pesquisa. E logo no início do projeto eu a procurei para que a gente não perdesse o rumo, né? Porque assim, para a gente não cair só em fazedores de jogos, né? A gente não queria isso, fazer campeonato, não era isso. Então, como que a gente poderia pegar essa ferramenta incrível, né? Esse fenômeno esporte e agregar esses valores, todos eles, com a educação? E, enfim, para até justificar por que um tamanho de um projeto desse dentro de uma Secretaria de Educação. Né? E foi quando a gente começou a trabalhar os valores olímpicos. Né? A gente demorou até para desenvolver, porque a formação dos professores, a gente precisou fazer como se fosse uma retomada de conceitos técnicos, de metodologia, de pedagogia das modalidades esportivas, né? Como se fosse uma atualização. Trabalhamos regras, porque havia uma defasagem grande de atualização de regras. Isso dava muita briga durante o jogo. E aí a gente começou a perceber que a coisa estava se assentando. Olha, então agora a gente entra com a ponte, né, dos valores olímpicos. E foi quando a gente começou o programa que é inédito no país de educação olímpica. Então, os professores participam. Logo no primeiro encontro, eles respondem um questionário de 70 questões, aplicam nas crianças. O ano passado a gente fez a primeira edição, teve 542 participantes, de crianças, e aí a gente levantou 3 itens importantes, né? O primeiro foi da excelência. Então são questões que perguntam assim, olha, quando você está de frente de um problema, o que você faz, tenta superar? E aí são questões, e a gente fez o teste e o reteste. Então, o primeiro item que saiu significativo dessa pesquisa foi a questão da excelência. Né? Então, do superar os seus problemas, as dificuldades. A segunda, do trabalho em equipe. Né? E a terceira, eu não estou lembrando agora, enfim. Essa questão do trabalho em equipe, inclusive para o mundo, né, profissional, hoje a pessoa pode ter muita capacitação, melhor diploma, mas se ela não souber lidar com o outro, ela... Né, nunca esqueço uma reportagem de uma revista dessas que trata do mundo corporativo, contratados pelo currículo, demitidos pelo comportamento. Porque ele não sabe lidar com o outro. Como é que ele vai desenvolver um projeto, alguma coisa, com uma equipe, se ele não tem essa capacidade? Que pode ser desenvolvida através do esporte, que é desenvolvida através do esporte, né? Então, foi bárbaro isso, né? E assim, os professores passam por uma formação com a Kátia, né? Ela dá aulas fantásticas, a gente traz muito material para discussão, né? A gente teve uma aula sábado agora, falar de ética. Então, nossa, foi uma discussão assim maravilhosa, véspera de feriado, né? O funcionário público teve feriado ontem, a gente estava com o auditório cheio, porque é uma coisa que é delicada, né? E como que você transmite isso para o aluno, como que você pontua situações? Então, assim, professor, é melhor a gente estar perdendo mesmo, vamos dar WO, a gente não vai. Será? Então, traz essa discussão para o grupo, né? Por que a gente tem que, tipo, jogar a toalha? Por que não vamos enfrentar? Né? E o que a gente tem percebido é que os professores têm tirado isso das crianças. As crianças é que estão chegando nesse consenso. Né? Isso está maravilhoso. E, assim, dificuldade, assim, essa questão de realmente alinhar os professores é o primeiro passo e o mais difícil. Depois que eles compram a ideia e a coisa flui. Eu acho que o professor de educação física, na escola, ainda tem um pouco daquela história do técnico, né? Eu sou o técnico. E é diferente, né? A gente não vai lá, o técnico sempre, ele tem que
ter resultado, ele vai colocar os melhores para jogar. E a gente percebe que não é esse o jogo, né? Você tem que colocar todo mundo para jogar. Não só os melhores, mas todos, enfim, e que isso seja superado. Enfim, isso é um processo de construção, né? Que acho que todo o papel da educação passa por ele. E o foco não tem nada a ver com as Olimpíadas de 2016, porque a gente está falando de educação olímpica, né? Porque vai... Não tem nada a ver, né? Realmente o projeto foi idealizado com 7 anos atrás e está caminhando, mesmo tendo as Olimpíadas aqui em 2016, o foco não é falado. O foco não foi preparar para 2016, né? O foco é trabalhar esse universo olímpico, carregado de valores, carregado de tradição, de ritual, e que Coubertin teve lá a sua feliz ideia, e que o mundo, e hoje a gente tem uma Olimpíada talvez não tão parecida com a que ele planejou, que ele sonhou, mas que ainda é símbolo e mexe com muita gente, né? Você percebe nas crianças, né, quando elas assistem os jogos e quando estão perto de atletas e que, puxa, eu quero ser que nem ele quando eu crescer, ou fulano joga bem, não joga bem. Ter os ídolos, né? Exatamente, como nós tínhamos, isso, né? Muito mais. Então, a Kátia fala uma coisa muito interessante, né, que o maior bem que a gente tem, né, a coisa mais valiosa que a gente tem é o atleta. Sem atleta não tem Olimpíada, não tem nada. Né? Então, a gente começa a perceber que assim, as crianças elas vão ser fruto desse trabalho. Né? E por isso que a gente a preocupação quando a gente fala de educação olímpica é com esse universo olímpico dentro da escola. Né? De fazer jogos, de trabalhar as modalidades esportivas, né? Técnica sim, conceito sim, mas os seus valores. Né? E acho que tudo isso que pode agregar nesse dia a dia da escola. Porque isso tudo é um instrumento para algo maior, né? É uma forma de... Porque a gente gosta que, assim, não é para o professor preparar a equipe dele para ir jogar, mas é todo o trabalho que ele já faz comumente que vai sair desse resultado para cá. Né? Então, não tem uma coisa assim, a gente vai se preparar para a Olimpíada. Não é isso. É todo o trabalho que ele faz normalmente. E, olha, vamos jogar. E aí eles fazem essa vivência. Claro, alguns têm a oportunidade de se preparar melhor que outros, mas isso é condição até própria do esporte, né? E tem um livro da Kátia? Tem esse livro da Kátia, trouxe para te mostrar. Ele tem sido a base das nossas discussões. Ele é um livro até voltado para esse público, né? Porque ele tem... Ele é recheado de desenhos e de explicações, enfim. Traz um pouco dessa questão da história, né, do que eram os Jogos Olímpicos na Antiguidade, a questão do paradesporto, e aí você trabalha outros temas, né? Sim, multiculturalismo, né, enfim. A gente Deixa aberto um pouquinho numa página aí para ele focar bem, as pessoas terem... A gente teve uma aula fantástica que foi a respeito de doping. Uau! Então, acho que assim, são conceitos que a gente vai desmistificando, né? E acho que a Kátia também nos ajuda a desconstruir esse universo imaginário que a gente tem de mito, né? De herói, do que é o esporte, né? Porque a Kátia, inclusive, ela fez um trabalho de pesquisa onde ela busca todos os atletas do Brasil, desde a primeira edição, que já participaram de Olimpíadas. Exatamente. Essa é o Memórias, né? Memórias do Esporte Olímpico Brasileiro. Então, ela está pesquisando todos os atletas que participaram de qualquer edição, né, da Olimpíada. Tem pesquisado e, assim, uma coisa que ela fala muito para a gente, que a grande maioria dos atletas remetem à iniciação deles na escola. Olha só. Do papel do professor. Então, eles falam com muito carinho, eu lembro do meu primeiro professor, eu lembro do professor. E é aí que a gente quer resgatar essa importância do professor de educação física na escola. Claro, a gente não está falando só de atleta, mas de constituição de ser humano. Sim. Né, de uma pessoa íntegra, né, que vai lá, tem suas dificuldades, mas que a supera e assim. No meu caso, eu quis ser professora de educação física por causa de uma professora de educação física, que é a Elzinha Pacheco, eu posso falar aqui, que foi uma grande jogadora de basquete, jogou pela seleção brasileira, foi campeã, enfim. E foi ela que me influenciou para toda essa vida profissional, né?
Exatamente, né? Então, quantos coraçõezinhos e a gente não vai despertando, né? Não vai apaixonando, não vai, acho que assim, estimulando para ter uma carreira, para ser uma pessoa íntegra. Né? Exatamente, é. Bom, eu conversei aqui com Maria Alice Zimmermann. Se vocês quiserem continuar esse papo com ela ou quiser saber mais, vocês podem entrar em contato por mzimmermann, vocês estão vendo aí no GC, @prefeitura.sp.gov.br e pode entrar em contato pelo telefone 11 3396 0480. Maria Alice, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que te agradeço, muito obrigada. Obrigada a você que esteve conosco, eu te vejo no próximo Educare, até lá!